interação. Edivaldo Lucas, Deus te abençoe. Deus ilumine a todos vocês que estão aí se conectando, participando conosco dessa live, dessa conversa. Lembrando que eu e o Padre Bessa trabalhamos juntos em Brasília de Minas durante um tempo, que nós estivemos lá em Brasília de Minas, então foi um tempo muito bom, muito proveitoso, muito abençoado, junto com o Padre Bessa. Padre Bessa, bebe essa água logo, moço, vem pra cá, o povo está te esperando. Eita, Deus do céu, é pequenininho, o espaço é pequenininho, não dá conta de chegar rápido, não. Só pode. Eita. Nós agradecemos a cada um, a cada uma que está conectando-se nesse momento e interagindo conosco. Aproveitamos para deixar aqui, desde já, a nossa bênção sacerdotal para cada um de vocês, pedindo a Jesus que proteja a todos, que conceda a saúde e ilumine a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Nós já temos aí alguns casos notificados e confirmados da coronavírus em Montes Claros. Ficamos sabendo também, parece que houve algum caso também notificado em Brasília de Minas. Não, me corrijam quem é de Brasília de Minas se eu estiver errado, mas me parece que a pessoa que foi notificada com coronavírus não é daí de Brasília de Minas, é de fora, mas esteve aí, né? Margarete, minha irmã, acaba de se conectar. Deus que te abençoe. Obrigado por estar aqui, participando conosco, né? Boa tarde, Jennifer. Deus te abençoe. Lígia, Deus te abençoe. Boa tarde. Nós vamos aguardando aí o Padre Bessa se conectar. Rezemos muito, meus irmãos e minhas irmãs, para que realmente sejamos protegidos. A informação que tem aí de Jennifer é que a pessoa é de Varcelândia, né? E nós, então, rezamos pela pessoa, rezamos pela família e deixa aqui a recomendação para todos vocês que se cuidem, né? Possam realmente tomar todo cuidado para que não deixe essa pandemia se espalhar. Deus abençoe a todos vocês. Amaro Santos, Deus que te abençoe, Amaro Santos, conectado, já esteve conectado em outras lives, Deus abençoe você. Hoje nós tivemos a colaboração de Amaro na preparação do vídeo que vamos postar no canal do YouTube. Então, quem não conhece ainda pode ir lá no YouTube e procurar pelo canal Cristália Igreja em Missão, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir os vídeos que já postamos por lá e poderem também participar dessa interação conosco, conhecendo um pouco de Cristália, um pouco da nossa paróquia. Ao longo do tempo nós vamos produzir vários outros vídeos para que possam atingir muitas pessoas. Edivaldo Lucas diz: a pessoa foi notificada, não é de Brasília de Minas, é da cidade vizinha, aí como foi falado, de Varzelândia, mas faleceu em Brasília de Minas na quinta-feira, suspeita, e foi confirmado o caso de coronavírus. Então, que Deus abençoe a pessoa, que ela seja acolhida na eternidade, né? Que Deus abençoe toda a família também. Todas as pessoas que estão aí se conectando, Deus abençoe a vocês, irmãos, irmãs, meus amigos e minhas amigas. Então, como eu ia dizendo sobre o canal lá no YouTube, vocês podem acessar o canal e conhecer um pouco de Cristália, né? Cristália é uma cidade que é daqui pertinho de Guilherme. Inclusive, quem quiser depois que a pandemia e a quarentena passarem, quem quiser
que quiser conhecer a nossa região, a gente está aqui de portas abertas para acolher vocês, para que vocês venham, conheçam Grão-Mogol. Grão-Mogol, que é uma cidade histórica, né? Tem muita riqueza histórica lá. Cristália e Botumirim tem uma paisagem natural muito bonita, tem algumas cachoeiras, algumas paisagens naturais muito bonitas. Então, fica aí o convite para quem quiser. Depois pode entrar em contato conosco para conhecer aqui a região, conhecer a nossa paróquia, o povo daqui de Cristália. Então, vamos aguardando cada um entrar para poder, então, conversar conosco nesta hora. As pessoas que são aí de outras cidades podem também dar informações de como é que vocês estão, como estão enfrentando esse momento de pandemia, essa quarentena, e como é que está a vida de vocês. Vocês podem dar as informações para nós. Muito bem, Padre Bessa. Deixa eu me arrumar aqui. Eu falo o quê? Boa tarde ou boa noite para você? Aqui são 10h15, são 6 horas a mais do que no Brasil. Muito bem. Como é que você está? Eu só não vou dizer que estou sentado, porque senão você vai achar que eu estou fazendo hora, né? Mas qual a diferença? Sentado em pé, não faz muita diferença não, meu filho. Não vamos discutir a altura, não, porque aí a gente vai passar a live todinha discutindo quem é menos baixo do que o outro, tá. Né? Verdade. Inclusive, hoje veio almoçar aqui conosco 3 frades, porque aqui eu moro em Betfagé. Betfagé é ali onde Jesus saiu no Domingo de Ramos, aqui vizinho, aqui atrás da casa, é o muro que divide a Palestina de Israel, e lá de lá fica Betânia. Então, Jesus ficava em Betânia, gostava muito de ficar de Betânia, na casa lá de Lázaro e Marta e Maria, que fica pertinho, e do lado de cá, então ele veio lá de Betânia, veio para cá, e aqui a 5 quilômetros de onde eu estou, tem um santuário de onde Jesus saiu daqui no jumentinho para entrar em Jerusalém. Então, esse santuário tem 3 frades, um da Ucrânia, um espanhol e um da Polônia. São 3 frades, eles vieram almoçar conosco aqui na Festa da Misericórdia. E aí eu estou lembrando disso porque tinha o superior deles, ele tem 30 anos, é um jovem, e ele é muito alto, né? E eu ainda bem que eu sentei perto do arcebispo da Jordânia, que mora aqui conosco, e o arcebispo é da minha altura, então está no mesmo nível. A madre superior do meu lado esquerdo também é da minha altura, está tudo bem, mas do lado de lá já estava esse frade que é bastante alto, né? Até convidei ele para... Nós temos pé de azeitona aqui, porque aqui é o Jardim das Oliveiras, né? Estamos no Jardim das Oliveiras. Então, aqui, na época de outubro, novembro, se cultiva as azeitonas. Eu fiz a proposta de vir tirar as azeitonas, as mais altas, ele tirar, que eu pego as de baixo, entendeu? Entendi. Muito bem. Boa ideia. E então, como é que está a cidade de Jerusalém com essa situação de coronavírus, em quarentena? Como é que tem passado o povo de Jerusalém com essa situação? Então, logo que, acho que foi dia 7, 8, no começo de março, começou a aparecer os primeiros casos. Aqui é uma terra que recebe muito, em torno de 5, 6 milhões de turistas por ano. Ano passado teve 1 milhão a mais, então está crescendo cada vez mais. Eu chamo de peregrinos. Para o governo de Israel são turistas, né? Mas para mim são peregrinos, né? Pelo menos aqueles que eu acompanho, eu acompanho grupos aqui, eu digo sempre para eles: você entra aqui no meu grupo como turista, você volta como peregrino, porque veio para cá para fazer peregrinação, é para caminhar onde Jesus passou e fazer a experiência de Deus, como o Papa Paulo VI, em 64, chamou essa terra aqui, quando ele veio pela primeira vez. Aliás, pela única vez que ele veio aqui como Papa.
e depois dele todos os papas vieram, né? Depois de Pedro, nenhum papa veio na Terra Santa. Em 1964, Paulo VI veio para cá, e depois de Paulo VI, todos eles vieram, menos João Paulo I, que só teve 33 dias de papado, digamos assim, de pontificado, né? Morreu com 33 dias. O restante, todos eles vieram para cá, né? E Paulo VI chamou aqui do quinto evangelho. Então, quem vem para cá vivencia o quinto evangelho. É você ler a palavra, e por isso eu quando faço o guia de grupos, eu sempre ando com a Bíblia na mão, porque para mim o roteiro maior é na palavra. Para falar de arqueologia, para falar de história, é preciso primeiro nós como cristãos pegar a palavra e mergulhar nela primeiro. Então, e o quinto evangelho então foi fechado, digamos assim, no começo de março, porque como vinha muitos turistas para cá, né? Então o governo tinha que fechar. E apareceram alguns casos em Belém. Belém é aqui divisa, são 10 quilômetros de Jerusalém, mas fica do lado da Palestina. E aqui em Belém apareceram alguns casos. Eu, inclusive, estava lá na época, eu estava com um grupo ligado à minha família, que estavam aqui, 2 primas e 3 amigas delas vieram, e aí eu fiquei 14 dias de quarentena aqui, esperando se tinha algum tipo de sintoma, e não tive, graças a Deus. E aí, nessa minha quarentena de 14 dias, já entrou o pedido do governo fechar tudo. O governo fechou tudo. Nós estamos aqui há quase 2 meses com tudo fechado. Amanhã, aliás, ontem começou a abrir um pouquinho, né? Nós terminamos essa semana passada, a Páscoa do judeu, e o governo tinha muito medo dessa Páscoa do judeu de juntar muita gente. A Páscoa nossa cristã foi muito bem equilibrado, digamos assim, todo mundo respeitou, não teve nenhuma celebração, tudo foi feito pela internet, mas alguns judeus ultra-ortodoxos eles não querem respeitar muito a lei do governo, porque para eles a lei de Deus está acima de tudo. É tanto que o número maior de mortes aqui, nós temos em torno de 170, que é um número pouco, né? São quase 10 mil casos do coronavírus aqui no país, em Israel, mas a dificuldade é que o ultra-ortodoxo ele não quer respeitar algumas normas, porque para eles a norma maior é a lei de Deus. Então, se está na Torá, vou dar um exemplo, a pessoa morreu, então eles, como é que se diz, o enterro judeu é todo cheio de cerimônias, de momentos, da família. Você tem durante 7 dias, você tem que visitar a família enlutada, a família fica enlutada, fica sentado no chão, não pode sentar no chão, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e as pessoas têm por obrigação, está na lei, né, na lei judaica, de ir visitar durante 7 dias. Ora, se você está no confinamento, você não pode sair de casa, e você sai para visitar alguém, você está levando e trazendo e propagando o vírus, né? É a mesma coisa quando tem enterro, não pode ter enterro, tem enterro com um monte de gente, porque o judeu tem o ultra-ortodoxo. Por isso que mais de 50% dos casos que tiveram aqui são dos ultra-ortodoxos, porque eles não a lei em primeiro lugar e é aquilo. Alguns ainda tem aquela história, castigo de Deus e Deus vai me proteger, Deus vai... Só quem vai ficar doente são os pecadores, eu não vou ficar doente. Esse negócio todo, né, infelizmente, acontece e acaba prejudicando todo mundo. Mas, aos poucos, a vida está voltando à normalidade. Essa semana vai começar o Ramadã, né, porque aqui em Jerusalém nós estamos no centro das 3 principais religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, aqui é o centro das 3. Por isso que Jerusalém é a cidade mais cobiçada e de mais guerra no mundo, em toda a história. Nenhuma cidade no mundo é tão disputada quanto Jerusalém, que hoje está sob o domínio de Israel, né? Mas, por exemplo, se você perguntar a um judeu qual é a capital de Israel, ele vai dizer que é Jerusalém, né?
porque Israel, Jerusalém foi fundada por Davi e Davi tornou Jerusalém a capital de Israel. Só que no decorrer do tempo, que foram mudando e essa terra foi passando de mão em mão de cada um, né? Durante muito tempo o Império Romano dominou aqui, destruiu totalmente o que tinha de Estado de Israel, transformou também em Palestina. E aí fica difícil. Quando você pergunta a um palestino qual é a capital de Israel, ele vai dizer é Tel Aviv. Né? Se você pergunta na ONU onde é a capital de Israel, vai dizer que é Tel Aviv. Mas se você pergunta a um judeu ou qualquer pessoa de Israel qual é a capital de Israel, ele diz que é Jerusalém. Né? Então, assim, é uma competição aqui fora de série. Mas o que é bonito... E o palestino também sente Jerusalém como a capital da Palestina? Eles reivindicam uma parte da Palestina. Né? Eles querem uma parte da Palestina para eles, inclusive porque aqui a cidade de Jerusalém tem 900 mil habitantes e nós temos a cidade velha de 3 mil anos, fundada por Davi. Davi tomou dos jebuseus e transformou a cidade em Jerusalém e capital de Israel. Então ali a cidade velha, que é cercada por um muro, uma muralha, tem 8 portas, né? E, inclusive a porta dourada, onde Jesus passou, mas ela está fechada, essa porta. Então, nessa muralha, né, ali nós encontramos o local onde era o templo de Salomão, lembrando que em 70, os romanos, né, o Tito, o general Tito veio de Roma numa revolta dos judeus, ele veio para cá e destruiu toda a cidade de Jerusalém, inclusive o templo de Salomão. O templo foi destruído, que, aliás, já tinha sido destruído pelo Nabucodonosor. Depois, Esdras e Neemias reconstruíram o templo, aqui um pouco pequeno. Herodes o Grande refez e fez um templo enorme, bonito. Foi esse templo que Jesus esteve. E depois, em 70, com a revolta dos judeus, o templo foi totalmente destruído. E aí, o que restou do templo, depois, mais adiante, os muçulmanos construíram uma mesquita, porque ali o templo foi construído numa pedra, chama a rocha, onde Abraão ofereceu o sacrifício de Isaac. Certo. Para o islamismo, não foi Isaac, foi Samuel. Quem foi oferecido foi Samuel, segundo o islamismo. Né? E aí o que acontece? Então, para eles, aquilo ali é um lugar sagrado. E segundo o islamismo, ali naquele local, Maomé subiu ao céu. Então, para eles é um local sagrado. Por quê? O sacrifício... Por isso que eles reivindicam lá. Para eles é sagrado, porque Abraão ofereceu o filho, para eles Ismael e não Isaac, e depois Maomé esteve ali, Maomé o profeta, para eles Jesus é um profeta, não maior do que Maomé, e Maomé o profeta subiu ao céu daquele local. Então ali eles construíram como se diz, uma mesquita, e depois o Dumo da Rocha, que é uma cúpula dourada, a parte dela é em ouro, que hoje é um cartão postal de Jerusalém. Então, ali, para eles, aquele espaço ali é deles, eles reivindicam. Então, Jerusalém está sob o domínio de Israel, mas aquele espaço ali é nosso, porque ali está o centro digamos, da fé islâmica, do muçulmano, porque é ali que o profeta subiu ao céu. Então, essa disputa é eterna, mas o que é bonito, Padre João, eu fico chamando de Frei, mas depois tu me corrige para tirar o Frei e deixar o padre. Mas o que eu acho bonito é que, no meio dessa pandemia, as 3 religiões se uniram, sabe? Isso é bonito. Outro dia, uma muçulmana amiga minha, que mora na Palestina, ela me disse, olha, outro dia nós fomos na casa dos cristãos levar um monte de alimento. Isso é muito bacana. E também ela me dizia que os cristãos estavam, algumas paróquias estavam distribuindo também, procurando saber qual a pessoa que estava passando necessidade para poder levar o alimento. Isso é muito bonito, né? Vamos começar agora o Ramadã. O Ramadã é um momento forte para o Islã. São em torno de 28 a 30 dias em que eles fazem o jejum de 6 da manhã até 6 da tarde. Não é bem 6 horas, quando o sol surge, quando o dia nasce, eles não podem nem comer nem beber nada, é o dia todo sem água e sem comida.
E depois, quando o sol se põe, aí eles podem, depois, quando o sol se põe, pode comer e beber à vontade. Não bebida alcoólica, porque o muçulmano está no Alcorão, é proibido qualquer tipo de bebida alcoólica. Ele não bebe nenhuma e nem pode vender. Então, para você ter ideia, tem uma cerveja aqui na cidade de Taiba, onde eu morei um tempo, chama Taiba o nome da cerveja, uma cerveja conhecidíssima. E o arcebispo gosta dessa cerveja. Nós não achamos para comprar aqui porque não tem. O primeiro, o judeu não vende bebida e nem bebe. O muçulmano nem vende bebida e nem bebe, porque está proibido, né? Porque é proibido. Uhum. Mas se você achar um lugar que vende bebida, é porque é cristão. E se você vê alguém bebendo, é um cristão. Então, é mais ou menos. Em compensação, eles fumam muito cigarro. O muçulmano fuma bastante. Talvez uma compensação, né, de não beber e fumar. E também a carne de porco. Se você for num restaurante e tiver carne de porco, é porque é um restaurante cristão. São poucos, né? A maioria dos restaurantes, comércio é sempre muçulmano ou judeu. E o judeu não pode comer carne de porco e nem o muçulmano. É interessante porque eles não podem vender, não podem nem tocar. Então, eles não podem nem comercializar. E se por acaso achar você com carne de porco, eles podem até tomar de você e jogar fora. Porque, inclusive, no Ramadã, você mesmo sendo cristão, você não pode beber água nem comer nada na frente de ninguém. Ramala, que é uma cidade grande aqui, quando eu vou para lá na época do Ramadã, eu levo na minha mochila água, entro dentro do banheiro, fecho a porta e tomo água escondido, porque se me pegarem bebendo água, posso até ser preso por conta de não respeitar o Ramadã. Eles respeitam muito, é um momento bonito, porque é um momento que eles estão mais em oração. Eu dou aula na Palestina para crianças. Tem uma cidade aqui que chama Mazar-e-Sharqiya. Essa cidade, a cidade só tem muçulmano e eu vou 2 vezes por semana para lá para dar aula de futebol e língua portuguesa, porque a princípio tinham algumas crianças que têm parentes no Brasil. E você imagina, né? Você que eu te conheço, sei que você gosta muito dos sobrinhos, sobrinhas. Você imagina um sobrinho teu, uma sobrinha tua, que não conversa contigo porque não sabe nada, nem falar o teu nome, nem nada, porque só fala árabe. Né? E a mesma coisa é você que não fala o árabe, fala português, quer se comunicar. Então, a princípio, nasceu dessa ideia de pegar essas crianças que têm parentes no Brasil e aprender a língua portuguesa e aproveitar, aprender o futebol também, que eles gostam muito de futebol. O problema é que nós começamos com 15, 20 crianças que são filhos de brasileiro, parentes de brasileiro, só que começou a chegar criança e adolescente, começou a chegar. E aí, assim, o coração da gente não aguenta, né? Porque a pessoa chega lá no campo, abuna é padre em árabe, né? Abuna, eu posso jogar abuna. Aí você não pode, você tem parente no Brasil? Não tem. Aí começou a entrar, hoje tem mais de 80 crianças, adolescentes, a gente forma menores e maiores, fazemos ali um pouco de técnico de futebol, só pode falar português dentro do campo, mas não é verdade, porque eles mal falam português no campo, e tenho ensinado todas as palavras que falam no campo, menos os palavrões, que palavrão fala muito em campo, né? Certo. Mas aí eles aproveitam e falam palavrão em árabe, que eu sei um pouco de árabe, mas palavrão eu não conheço não, mas eu percebo pela expressão eu percebo. Mas assim, eu não posso falar de Jesus Cristo lá, porque o compromisso que eu assumi com os pais e as mães, inclusive sempre tem mães lá presentes, participando junto comigo, me ajudando na aula de português, e o compromisso é não falar de religião. E, ao mesmo tempo, eu acabo falando porque eu estou falando de amizade, de fraternidade, de que nós não temos inimigos, nós temos adversários. No campo tem ali o adversário, que eu tenho que respeitar o outro. Se o outro não gosta de mim, não me machucou, fez alguma mal, eu vou repetir com mal. Não, muito pelo contrário. Então, são valores cristãos que eu vou, a cada dia, de senta ali, ou no começo, no meio do treino, senta todo no chão, vamos conversar, falar sobre a importância do estudo, para estudar, para vencer na vida, de não desistir. E aí eu leio um pouco, estou conhecendo um pouco do Alcorão e também da Torá, porque eu estudo hebraico com um judeu e estudo árabe com um muçulmano. Então, eu procuro
conhecer um pouco as duas religiões e também os livros sagrados, que é a Torá, né, que para nós também é sagrado porque é o Pentateuco, e o livro do Alcorão, que é o livro sagrado para o muçulmano. Então eu procuro ler e conhecer um pouco para poder tirar dali do Alcorão uma mensagem de algo que faz com que eu possa encaixar na realidade da relação deles no futebol e fora. No primeiro dia que nós abrimos esse projeto, eu disse para os pais: olha, seus filhos vão voltar para casa muito melhores do que entraram. Não só melhor no futebol e no português, mas melhor como cidadão, como pessoa, como seguidor da religião, porque lá nós começamos com a oração. Todos eles se voltam para a Meca, porque o muçulmano tem que rezar em direção à Meca. Eles se viram para a Meca, fazem a oração deles, eu faço a minha oração, e depois que a gente começa o trabalho. Eu estou falando demais, estou deixando, nem estou perguntando nada, né? Mas acho que é bom assim, porque todo mundo tem curiosidade de saber como é que é a sua vida aí, como é que você está fazendo, como é que está. Como é que você foi para aí? O que te levou para Jerusalém? Quem te levou para aí? O seguinte, há 6 anos atrás, eu estive aqui em Jerusalém, a convite dos Padres Regionais de Cristo, e estive em Magdala. Magdala é a terra onde Jesus encontrou com Maria Madalena. E ali eu participei de uma descoberta arqueológica como voluntário. Fui o primeiro padre no mundo voluntário em Magdala. E ali a gente cavava, procurava coisas. A gente não entendia de arqueologia, a gente separava tudo no balde, os arqueólogos iam pesquisar para ver se aquilo ali é arqueologia, se é, né, pesquisar, né? E aí eu fiz a experiência em Magdala, que foi uma experiência muito boa. E aí, quando eu completei 10 anos de padre, eu tinha combinado com o Dom José Alberto, porque eu pertenço à Arquidiocese de Montes Claros, na época era Dom Alberto, para mim fazer uma experiência aqui na Terra Santa. Como eu estava em Mossoró, porque meu pai estava doente, depois ele morreu, meu irmão também estava doente, também morreu, eu fiquei mais perto da família. Então Dom José disse: olha, o que você combinar com Dom Mariano, que é o bispo de Mossoró, o que resolver com ele está resolvido. Eu não conto com você aqui, você está à disposição da Diocese de Mossoró. E aí, em acordo com o Dom Mariano, ele me permitiu, fez todas as cartas de encaminhamentos, eu vim para cá. Nós temos, a Arquidiocese de Montes Claros tem uma comunidade chamada Filho de Maria, que você conhece bem aí, de Montes Claros, que tem uma casa aqui em Taibe, né? Eles cuidam com carinho fora de série de idosos cristãos em Taibe. E aí, quando eu vim da outra vez, eu fiquei um período lá também. Então, a minha ideia era vir para cá, para passar um ano sabático, para poder estudar arqueologia e ajudar também lá na comunidade, lá na casa de idosos, né? E aí, aos poucos, as coisas vão se encaminhando diferente. Então, eu comecei o curso de arqueologia. Meu irmão faleceu no Brasil, tive que voltar para o Brasil para passar um período com minha mãe, né, que ele morava com minha mãe. E aí eu tive que me prejudicar no curso e tal. Voltei, os franciscanos deixaram eu refazer o curso sem pagar nada. Depois eu me interessei pela língua árabe, comecei a estudar fazendo curso de árabe, também comecei a estudar o hebraico. E aí apareceu a oportunidade de ser guia de peregrinos aqui na Terra Santa, que tem uma necessidade incrível, porque as pessoas vêm para cá de língua portuguesa e tem poucos guias de língua portuguesa, né? E padres muito poucos ainda que fazem esse trabalho de guia, que é você vir para cá e fazer, o sonho, é a viagem do sonho da pessoa. E a pessoa chega aqui e não tem uma pessoa que possa ajudar a pessoa a fazer essa experiência de Deus aqui no Quinto Evangelho. Então, a princípio, eu resisti um pouquinho, depois Deus foi mostrando que era uma missão, e eu comecei a fazer essa missão. Depois, com contato com o embaixador do Brasil, que mora aqui em Jerusalém, compartilhei com ele o trabalho que eu fiz nas Filipinas com as crianças e adolescentes, que era o trabalho de futebol, e ele disse: vamos fazer na Palestina também? Bora! E aí nasceu essa ideia de fazer o projeto. Nós estamos em uma cidade, ele já quer fazer mais 2 cidades palestinas também, que estão interessados em fazer esse projeto. E aí eu estou continuando, agora está parado o curso também, estou fazendo online
o curso como é que se diz? O curso de hebraico. E depois, aqui, eu me mudei para cá esse ano, eu estava em Taibe até o ano passado. Esse ano eu me mudei para cá. E aqui eu moro numa casa com 3 irmãs italianas, são do Instituto de Obra Silenciosa, né, lá da Itália, Navaro, e o arcebispo da Jordânia, ele mora aqui conosco, ele tirou um ano para escrevendo alguns livros sobre a diocese lá de Amman, que é a capital da Jordânia, e aí a gente faz um pouco de convivência aqui, é uma convivência muito, muito boa, muito fraterna, e assim, esses dias de confinamento, eu, como sou viciado em café, no quarto dele tem uma máquina de café, né? E aí eu vou 2 vezes ao dia, a gente vai já horário marcado, depois a gente faz uma caminhada aqui, eu e ele, né? Foi interessante porque no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui celebrar, a gente celebra todo dia de manhãzinha, a gente celebra em italiano, porque as irmãs são italianas, e aí, na primeira vez que eu me encontrei com ele, eu não sabia que ele era bispo, né? Eu achei que era padre, porque a irmã chamava ele sempre de Abuna. Abuna é padre em árabe, né? Eu pensei que era. Aí nós vamos celebrar a missa, aí ele pegou e disse: Olha, não se preocupa, não, fica à vontade, não precisa pedir a benção a mim para proclamar o evangelho. Eu disse: Não, mas pedir benção a padre para proclamar o evangelho, fica bem assim, né? Está bom. Aí celebrei. Quando foi depois, depois do almoço, eu descobri que ele. Eu fui no quarto dele tomar café, vi uma foto dele vestido de bispo. Eu disse: Ué, é que pode vestir de bispo, o homem é padre, né? Aí eu disse: Essa aqui, sou eu. Disse, você é bispo? Eu sou bispo, Dom Marum. Tá, não sei o quê. Aí no outro dia eu fui celebrar a missa com ele. Eu disse: Olha, ontem eu celebrei, no final da missa, ontem eu celebrei com um padre. Hoje eu celebrei com um bispo. Olha aí, viu que maravilha. Aí disse: Pois é, então amanhã você vai celebrar com arcebispo, porque eu sou arcebispo, eu não sou bispo. Aí eu disse: Então tá bom, amanhã vai ser com arcebispo. Quando você for cardeal e papa, eu vou seguindo a coisa. Então, assim, é uma convivência muito, muito fraterna, muito boa. E isso ajuda muito num confinamento aqui, longe de tudo, longe de casa, longe da família, com minha mãe, que é idosa, que mora em Mossoró, tem um irmão meu que é casado, mora no apartamento em cima, dá assistência à minha mãe. Meu irmão é representante, ele sai para trabalhar, ele volta, então fica aquela preocupação. Minha mãe tem Instagram, eu comecei a fazer a live daqui, eu faço o Santo Terço de manhã, 8 horas, meio-dia a missa, e a adoração, 3 horas da tarde. Isso me ajudou também a sentir, porque ela ficou também sempre participando, e isso foi bom também até para tranquilizar o meu coração e também dar uma parcela de ajuda ao povo do Brasil, que está longe, e isso tem me ajudado muito. Depois o Dunga, nós fizemos uma parceria, e 7 horas da manhã o Dunga entra no Instagram dele, aí eu entro, a gente faz um pouco de partilha de oração, e eu mostro um pouco a cidade aqui. O Dunga já veio 41 vezes aqui, já é doutor nessa terra aqui, mas eu sou um cara muito curioso, e assim, curioso no sentido de descobrir muita coisa, então eu acabo descobrindo detalhes que, como é que eu posso dizer, que às vezes as pessoas não está no livro, ou alguém que me contou e tal. Então esse contato com o judeu, com o muçulmano, me ajuda como é que se diz, a formular uma visão de um lugar, né, para a pessoa experimentar essa Terra Santa. Mas é muito interessante, é um povo árabe, porque assim, quem é cristão aqui é árabe, né? Nós temos o árabe e o judeu. O árabe é dividido em cristão e muçulmano. A maioria muçulmana. E uma pequena parcela cristã. Aqui é em torno de 3, 5% de cristão. Tem ideia? Belém, há 50 anos atrás, Belém, nós tínhamos 80% cristãos, 20% muçulmanos. Hoje nós temos 85% muçulmano, 15% cristão. Mas por quê, padre?
Mas por quê? O que é que segura a pessoa na terra? O trabalho. Os muçulmanos, eles trabalham muito com comércio. Então, você vai lá, a maioria das lojas são tudo de comércio, são tudo de muçulmanos. O cristão foi perdendo o emprego, perdendo o espaço, perdendo terra, e ele foi indo embora. Porque não, você imagina, o muçulmano, ele tem muitos filhos. A família muçulmana é 8, 9, 10, ele gosta de ter muitos filhos. Então, você imagina, você tem um comércio. Você vai empregar primeiro quem? Os seus filhos, a sua família. Uhum. Até porque quem trabalha é os homens. As mulheres, segundo as mulheres, não trabalham, não sabem trabalhar. Mulher é para ficar em casa. E até porque, se tem 9, 10 filhos, como é que a mulher vai poder trabalhar fora, né? Então, assim, diz que mulher não sabe vender, não conhece as brasileiras, né? Mas não, então, a criança com 8, 9 anos, ele já está com o pai trabalhando no comércio. Então, ele se torna um expert em vendas, né? Uhum. Então, o que acontece? Você vai empregar primeiro a sua família, seus filhos. Sobrou vaga, os parentes. Sobrou vaga, os muçulmanos, que são da minha religião. Sobrou vaga, aí que vai sobrar, eu posso empregar um cristão. Então, sobra o que para o cristão? Quase nada. Então, se não tem emprego, é igual, eu sou nordestino, sou de Fortaleza e Mossoró, sou dividido entre potiguar e cearense e mineiro, misturado nos três, mas eu vi muito no meu Nordeste o êxodo rural. As pessoas saindo, né, do Nordeste porque não tinha emprego, porque não tinha renda, e para São Paulo atrás de emprego. A mesma coisa aconteceu aqui, saíram daqui da Terra Santa em busca de... É tanto que a custódia dos franciscanos aqui sempre procura empregar cristãos. E tem muitos projetos bons que eles fazem para poder segurar o cristão aqui na Terra Santa, entendeu? Então é interessante isso também, né? É engraçado porque nesse período de pandemia que a gente está vivendo agora, a gente está passando por um processo assim, de maturação da relação com as pessoas da igreja e tudo. E nesse período agora, eu estou experimentando na própria vida algo que você já tem experiência de muito tempo, e desde quando eu te conheci lá em Brasília de Minas, né? Que é essa questão da comunicação, a sua interação com as redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube e tudo. Então, hoje tem-se essa necessidade de trabalhar muito a comunicação. A igreja, na minha opinião, ela precisa avançar muito ainda nessa questão, né? E é algo que você já tem uma experiência muito grande, essa questão de você sempre manter contato com as pessoas através das redes sociais, através das orações, das transmissões ao vivo e tudo mais que faz. E eu, por exemplo, agora eu tive que superar um pouco isso, mas assim, foi muito bom essa experiência e acho que esse período de quarentena tem sido fundamental para poder quebrar um pouco essa barreira e poder avançar um pouco mais nesse sentido. E, assim, nesse sentido, eu acho que o trabalho que você faz também